Quantas vezes nos distanciamos do Senhor, deixamos de lado Sua vontade, queremos o que parece melhor para nós. Ou não reconhecemos que temos tudo quando estamos com o Senhor, mesmo em momentos de dificuldade. Ainda assim, o Senhor nos acolhe, nos ensina, nos abençoa. Vamos conversar sobre o pai da parábola do filho pródigo logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Vamos conversar mais uma vez a respeito do tema Somos Diferentes. Isso realmente é uma conversa e ela fica completa com a sua participação. E você pode fazer isso através do espaço de comentários. Lá você pode registrar as suas observações a respeito dessa mensagem, o seu testemunho, fazer as suas perguntas e, permitindo o Senhor, logo vou responder. E assim nós podemos conversar a respeito desse tema que estamos conversando e meditando. Somos diferentes. Para a mensagem de hoje, eu gostaria de manter a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 32, a parábola do filho pródigo. Vamos acompanhar a leitura. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então, foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe este: Chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu, então, o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado.
Sempre pensamos a respeito desse filho que foi embora. Talvez essa seja a mensagem mais comentada a respeito dessa parábola, porque ele acreditou que podia fazer as coisas de forma diferente, ter resultados adequados e no fim teve muitos problemas e acabou voltando para a casa do pai. Nós já conversamos a respeito desse filho em uma das nossas mensagens, nessa sequência que estamos conversando a respeito do tema Somos Diferentes, e você pode acompanhar essa mensagem aqui no nosso canal. E além dessa mensagem, ela não é realmente a única que surge desse texto. Talvez ela seja a mais comentada, mas ela não é a única que surge a respeito desse texto. Nós também já conversamos a respeito do filho que ficou, e conversamos a respeito dele, vimos algumas coisas, meditamos a respeito também da nossa forma de agir diante das coisas do Senhor, como nós nos comportamos. Hoje nós vamos meditar ainda sobre mais um personagem dessa parábola. Hoje vamos meditar a respeito do pai que é representado nessa parábola. Ele tinha as suas coisas em ordem, fez muito com o seu trabalho, desenvolveu tanta coisa no meio dos seus afazeres, que mesmo com um filho querendo a sua parte antecipada na herança, ele ainda tinha como manter as coisas na sua casa, seguir com o seu trabalho, ter o seu outro filho com os seus cuidados e trabalhando com todas as coisas, manter os seus funcionários. Ele teve como continuar a sua vida, mesmo entregando uma parte da herança para aquele filho que resolveu que era hora de ir embora, que era hora de levar a sua parte e tentar fazer as coisas de uma outra forma, longe da casa do pai. Ele seguiu com as suas coisas mesmo assim. Ele não negou o pedido do filho, aquele que pediu a sua parte na herança. Ele não negou aquele pedido. Eu acredito que ele não queria fazer aquilo. Eu penso que ele preferia que o filho permanecesse com ele, como o outro permaneceu, e continuasse cuidando das coisas em sua casa. Afinal, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz que os pais entesouram para os filhos. Então eu acredito que ele queria continuar entesourando para o filho, e que o filho pudesse desfrutar das coisas que o pai tinha na casa e que também os filhos podiam desfrutar. No entanto, ele atendeu ao pedido daquele filho que quis a parte dele para ir cuidar da vida de outra forma. Quando esse filho, que pediu a sua parte, foi embora e teve todos os problemas, ele resolve voltar e o pai o acolhe de forma alegre, festiva, quer festejar a volta do filho. Ele não quer ficar reclamando, ele não quer pedir as suas coisas de volta, ele não quer saber se ele não conseguiu até mais nas suas andanças, para quem sabe devolver a parte que levou e então desfrutar do que conseguiu fazer a mais, se realmente teve bons resultados. Ele trata o filho que voltou como alguém que tinha morrido, como alguém que estava ausente, que estava longe, como alguém que talvez não houvesse esperança de que iria voltar, mas que no fim voltou, porque ele reviveu. Ele diz então que ele reviveu, ele voltou para casa, e esse pai o acolhe da melhor maneira possível, querendo festejar, se alegrar por conta da volta desse filho. Ele podia ter cobrado o filho, sim, ele poderia ter reclamado porque o filho foi e voltou da forma como voltou, sem nada, saiu com a sua parte e voltou da forma como voltou, tendo perdido tudo. Ele poderia até mesmo nem ter aceitado esse filho. Alguns chegam a esse ponto muitas vezes. Talvez esse ponto seja muito extremo. Não aceitar seja um pouco demais. Mas reclamar, insistir, dar aquela lição, aceitar a volta, mas não sem dar aquela lição, talvez fosse a atitude de muitos diante de uma situação dessa. Mas ele não fez dessa forma. Ele queria tratar bem ao filho, ele queria festejar, ele queria mostrar que estava feliz com aquele momento, com a volta do filho, com ter o filho novamente em casa, com ter esse reencontro com esse filho que tinha ido embora. Quando o outro filho que estava nos afazeres retornou e mostra a sua insatisfação, o pai vai lá e conversa com ele. Ele não reclama com esse filho, não fica cobrando porque ele não está se alegrando junto, não revela qualquer tipo de insatisfação com esse filho. Ele apenas deixa claro que esse filho que tinha ficado tinha tudo o que era dele.
o próprio filho poderia usufruir de todas as coisas. Ele ajuda esse filho a também se sentir amado, a também se sentir acolhido no meio daquela situação. Ele não vai lá para dar lição, ele não vai lá para reclamar, ele não vai lá para ficar brigando, reclamando de todas as coisas, porque aquele filho está fazendo bico, porque ele está fazendo birra por conta do outro irmão que voltou e por conta da atitude do pai de preferir festejar essa volta. Ele simplesmente lembra a esse filho que ele podia usufruir de tudo o que havia. Era dele também, ele poderia usufruir de todas as coisas. Ele não precisava ficar daquele jeito. E também ele lembra que o irmão estava perdido, estava como que morto, mas agora estava de volta para casa. Era possível novamente experimentar todas as coisas como uma família de fato, viver novamente dessa forma. Nós, que somos diferentes, nós notamos nessa parábola que o pai seria Deus, que acolhe os seus filhos independente da situação, independente de nos afastarmos muito do Senhor, quando voltamos arrependidos, ele nos acolhe, independente de estarmos até mesmo na casa do pai e não notarmos tudo o que temos e ainda assim reclamarmos porque não recebemos alguma bênção ou alguma coisa, o Senhor também nos acolhe, nos mostra que está conosco. Nós fazemos de tudo para não nos afastarmos do Senhor, quer indo para longe, quer deixando de notar o que o Senhor tem feito por nós no nosso dia a dia, nas coisas que o Senhor tem conosco, usufruindo mesmo da bênção, da companhia do Senhor, do cuidado do Senhor em todo o tempo, sabendo que Ele está conosco em qualquer momento, nos momentos de alegria e nos momentos também de angústia. Nós que somos diferentes, notamos essas coisas, lutamos para que possamos agir de acordo com essa interpretação, porque esse é um chamado que nós temos, viver de acordo com a vontade do Senhor, e Ele então nos chama a usufruir daquilo que Ele tem de melhor para nós. Nós devemos negar a nossa vontade, nós devemos negar o nosso eu e seguir na direção da vontade do Senhor. E nós sabemos então que no Senhor nós temos tudo, podemos usufruir de todas as coisas, podemos voltar e sermos acolhidos, ou podemos, estando na casa do Senhor, usufruir desse cuidado e desse amparo em qualquer momento, quer para festejar, quer para os momentos alegres, quer para os momentos de dificuldade, de angústia, porque o Senhor está conosco e nós podemos usufruir de todas as coisas que o Senhor tem para nós. E mais, porque somos diferentes, nós sabemos reconhecer que nós temos tudo na casa do Pai. Que nos dias agradáveis ou nos dias de maior tribulação, nós ainda assim experimentamos o cuidado do Senhor e podemos usufruir daquilo que Ele tem para nós, da bênção, da paz e da salvação que há em Jesus. O Pai nos convida realmente a vivermos desfrutando de tudo o que Ele tem de fato para nós. Podemos ter bênçãos maravilhosas e grandiosas, sim, podemos, mas nós já podemos desfrutar muito mais do que simplesmente esperando outras coisas grandiosas. Podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, dessa paz, dessa força para enfrentar as coisas e dessa tranquilidade de ter o cuidado do Senhor em qualquer momento. Vamos nessa? Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.